Muito obrigada. Bom, eu primeiro quero agradecer o convite e não sei se tenho que já carregar em algum lado. E, é um prazer estar aqui, gosto muito desta galeria, gosto muito desta anfitriã também. E realmente comecei a trabalhar nesta área há muito tempo, mas queria começar por mostrar o primeiro slide. Sim? Pronto, queria começar por dizer que eu nasci em 1962, e que nasci em Lisboa, mas vivi em Angola, primeiro em Cabo Verde, depois em Angola, e na altura da Revolução 74 é quando eu volto para Lisboa. Queria dizer também que eu estudei ciências e ia ser agrónoma. E, e agora já posso passar para o outro. O que vocês estão a ver são as fotografias que eu tirei na altura em que me fui inscrever no Arco, por isso da Rua de Santiago, e que foi em 1982. Eu fiz o curso lá e na altura, quando me fui inscrever, eu ia me inscrever em escultura e pintura, mas disseram que pintura não havia vagas e então porque é que eu não me inscrevia em escultura e em orivesaria. E é assim que eu entro em orivesaria e começo realmente a estudar orivesaria no Arco. Na altura também estudei escultura e história da fotografia, uma série de coisas. O que vocês estão a ver aqui é um trabalho que foi feito na altura do Arco e que eh, fez parte de um workshop que se chamava Sobre o Gótico. E isto, como estão a ver, é uma peça que tem uma pessoa, não é? Que está lá sentadinha ali em cima no bico do cone e tem uma parte da porta de um monumento gótico em acrílico. Isto foi um artigo que saiu no Correio da Manhã, por causa de uma exposição que a Galeria Artefactos fez, que primeiro foi uma exposição em 1986, o European Crafts Today, Tóquio, Osaka, Japão, e que depois a seguir foi em 1987, Tóquio, Osaka, Lisboa, na Galeria Artefactos 3. Queria dizer também que o arte foi muito importante para mim e que o facto de eu, a pouco e pouco, saber que tinha que escolher alguma coisa, não podia ficar só fazer tanta coisa como fazia muitas coisas, e cheguei-me a inscrever até no ISPA e tudo, mas realmente a orivesaria foi algo que eu fui vendo e aprendendo e gostando cada vez mais, e foi sempre um fascínio pelo metal extraordinário, mas realmente ainda sabia muito pouco, não é? Quer dizer, o arco em si não chegava. Isto são as manobras de maio, as manobras do século, chamava-se Manobras do Século, 1987, são um dos desfiles que as manobras de maio faziam e que podiam entrar pessoas de qualquer área. E isto foi em 1987, na Praça do Século. A peça que eu fiz é a que a Amália leva. Aqui estamos a passar para Barcelona, que eu vou para a Escola Massana em 1987 e não foi logo a seguir de acabar o curso, isso eu ainda estive um ano de intervalo e levei a minha moto comigo, o Casal Boss, que fez um sucesso dentro da Espanha. Era o que me transportava de um lado para o outro. Isto são as primeiras peças que eu faço em Barcelona, na Escola Massana, que é possível ver que são peças muito aéreas e, curiosamente, se a do lado direito, não é? Direito. Do lado direito, foi a primeira que eu fiz e fiz depois outra e a que estão a ver agora também aqui é a terceira. E eu fui aumentando também, é que a escala cada vez aumentava mais. Curiosamente, estas peças também eram muito aéreas e todas trabalhavam com a ideia do centro, o centro onde está todas as formas que compõem a peça.
Depois fiz este trabalho que se chamava, na altura, o trabalho era sobre tensão. E estes trabalhos continuam muito aéreos, como veem, e as tiras que vocês estão a ver, pretas, são de borracha, por isso isto é a fotografia da mesma peça, para fora e para dentro. Este é um trabalho que eu também fiz em Barcelona e que foi para participar num projeto que se chamava Comb Project, em que todos fazíamos, aliás, tu também participaste, e muita gente participou, e que chamava-se Pente Projeto, Comb Projeto, né? Projeto do Pente, e isto é feito em prata oxidada e o pente é em alumínio. Depois o pente fica entalado entre estas duas peças que estão no centro, não é? E pode ser tirado e a pessoa pode se pentear. Outra coisa que também é possível ver-se também, era uma coisa que me preocupava sempre, era fazer os fechos muito bem integrados na peça. Nesta altura, este artigo, quando sai, é uma altura quando que eu estava precisamente a vir, porque eu estou em Barcelona um ano, mas depois estou um ano em Lisboa. Nesta altura, eu e a Cristina Filipe somos entrevistadas e saímos neste jornal, no Jornal Expresso, precisamente por causa de uma exposição que se chamava As Idades de Ouro, que foi no Palácio da Ajuda. No lado em baixo podemos ver fotografias do arco, um do jardim e outro da sala interior. Isto foi outro trabalho que eu também fiz em Barcelona, por isso eu depois volto para Barcelona e tenho então uma bolsa de estudo da Gulbenkian. Este trabalho tinha o tema comunicação e que trabalhava precisamente com esta ideia de comunicação, não é? Assim, estes elementos, estas bolinhas, depois o espaço, as paredes, comunicação. E como podem reparar, todas as peças são bastante volumétricas e têm uma característica que sempre me acompanhou, que é de serem muito objetuais. Tinham muito este aspecto de objeto. Aqui também já é 1989, também feito em Barcelona, feito com alpaca, papel e aço. O que é curioso, outra vez, destas peças é que estas peças são muito objetuais, por isso, se nós tirarmos os pines, não é? São pines, elas têm um aspecto completamente objetual, quase de mini escultura, não é? Esta peça chama-se Paragem no Tempo e também, lá está, é uma peça bastante grande, não é? 16,7 por 5,5. É evidente que esta noção do que é grande e é pequeno é algo que é muito relativo, consoante o que as pessoas sentem e consoante a altura que as usam, não é? E, e de alguma maneira, outra coisa muito importante aqui é que eu começo a trabalhar muito com o cono. O cono acompanha uma série de, um período grande de tempo, que depois me volta a aparecer com os contentores de cheiro. Aqui este trabalho, lá está. Aqui aparece um outro elemento que são estes tubos e estas mangueiras de vento que sinalizam o vento e a direção, e se o vento está presente ou não está, eles ficam caídos. E aqui, precisamente porque eu queria muito que estas peças fossem muito objetuais, eu tive que inventar um fecho para as pessoas poderem usar e para se poder usar e que as peças ficassem itas e saíssem precisamente do limite do corpo. E então o que vocês estão a ver em baixo é o fecho, que devem conhecer, que são com molas, precisamente aquilo que se compra para se pôr os pratos nas paredes. E na altura até fiz um livro de instruções para como é que se podia usar, tirar roupa, primeiro vê na roupa, depois vê onde é que põe a peça, depois põe na roupa, depois põe a roupa, depois põe a peça. E fiz um livro de instruções que faz parte do Museu de Artes Decorativas de Barcelona, e esta peça também. Aqui isto é uma referência para uma exposição que eu participei, com um trabalho que foi feito lá, na Galeria Gu, que já não existe, que é uma pena, é uma galeria que realmente trabalhou muito bem, e curiosamente eu expus com a grande Maria José Oliveira.
Isto são peças que também foram, esta peça também foi exposta nessa exposição. E aqui continuamos a ver este aspecto que o meu trabalho começa a tomar, de alguma maneira, a dimensão, hum, a cor, não é? Ser escuro, o interior que é limpo, e lá está, outra vez, esta ideia de o geométrico, claro, mas também uma ideia de detectores, refletores, de também serem peças que podiam-se voar, não é? Quase como sondas ou coisas aéreas e lunáticas. Aqui é uma fase já mais pesada e dura, não é? Aqui umas paredes bem grossas, não é? Que protegiam, mas que também refletiam este interior e começa tudo a aparecer como elementos que recebem, os elementos que recebem, os elementos que afastam e sempre este interior, outra vez, sempre vazio, presente. Isto é uma peça bastante grande, 14,5, 10 por 4 centímetros, por isso. Estão a ver, 14,5, 10 centímetros. Mas não é muito pesada, apesar de tudo. Esta peça é muito importante, foi muito importante para mim porque e chama-se Morte Zero, porque eu trabalhava muito sobre o que sentia e como sentia, como sentia. E então esta peça é um marco que se chama Morte Zero, que é para acabar com isso e começar a trabalhar de outra maneira. E realmente eu começo a trabalhar de outra maneira. E começo a trabalhar mais, tentando que as peças me provoquem coisas que eu quero sentir e não ao contrário. Esta peça também faz parte do museu de Barcelona. E aqui está a descolagem, não é? É uma descolagem, não é? Já começa sempre este aspecto quase arquitetónico destas paredes, que neste momento já não estão fechadas, mas estão abertas, já começam a estar abertas. E aqui temos este alfinete, que também tem o mesmo fecho, não é? Mas como veem, é muito objetual outra vez. E consegues, quer dizer, é evidente que estas peças para se usarem tens que usar uma roupa grossa, não é? Senão fica tudo caído, não é? Não fica bem, estas pelo menos. E aqui passamos para outra peça. Esta peça, por exemplo, já não tem, já tem uma parte de trás e uma parte da frente. No entanto, o fecho também está muito integrado, mas já começa a trabalhar num aspecto até mais narrativo. Não são peças, estas peças já é mais narrativa. Tem uma entrada, tem uma saída, tem um espaço, tem tudo. E aqueles seres. Depois esta aqui chama-se helicóptero e parece estranho estar assim nesta posição, mas está assim porque é assim que ela fica no corpo. Por isso ela fica mesmo espetada, saída para fora. Não é muito grande, está aí assim. Estes elementos, a cruz, depois este aviãozinho que aparece, que também está aqui, não é? Que era, de alguma maneira, uma identificação a mim mesma, não é? Este aviãozinho que está aqui embaixo. Depois temos esta peça que é o Alis Volate Propis, que quer dizer voa pelas suas próprias asas, e penso que é também uma peça mais narrativa, é sem dúvida, e, no entanto, também tem esta característica de ser aérea, geométrica, mas já tem outros elementos, um croa, e depois também tem outros elementos que vão aparecer nestas rodinhas que estão dentro deste espaço que são quase hélices, mas têm um elemento que vão perceber melhor quando virem a peça a seguir, que é esta, que se chama Olhos para que te quero, faz parte da coleção do Arco. Tem dois elementos, não é? Que é precisamente onde está o pavio. E aqui é a mulher e aqui é o homem. Depois tem este elemento que está aqui, que é o que eu chamava o monstro do amor, que tem um bocado a ver com o que eu tenho aqui também na tatuagem. E depois tens aqui as asas, que só estão fixas aqui, e depois temos aqui um elemento quase como. Há umas peças geométricas que precisamente indicam a direção do vento não é bem do vento, várias coisas, que está solta lá dentro. Esta peça depois tem estes pavios,
não é? Onde é que está o rato? Está aqui, não é? Que depois dão a volta toda ao pescoço e têm aqui um reservatório de fio, todo coberto com cera. Isto é a Petit Beurre, que isto é um bocado este trabalho está aqui, este slide aparece aqui para me indicar que eu vou trabalhar, começo a trabalhar com cera e chama-se Petit Beurre. E é um alfinete muito pequenino, de 1991, e que é feito com uma imagem encerada, mas que também tem um avião e depois também tem um aviãozinho colado e vários aviões, como vêem. Aliás, há uma altura que as pessoas diziam Maria lê aviões. Maria lê aviões. Aviões, aviões, aviões. Esta peça, lá está, agora o trabalho começa a aparecer com elementos volumétricos feitos em cera, dos quais eu punha um pouco de tinta para referenciar e melhorar o aspecto do volume, para ser mais visível. E também aparece outra coisa que é as peças começam a ser contentores de cheiro. São peças muito sofisticadas e, por exemplo, para se poder pôr o algodão lá dentro, tem uma pequena gavetinha aqui, aqui, esta paletazinha a gente puxa e pode pôr o algodão por dentro com um aroma. E estas peças também têm outra particularidade, que é cá dentro, o que vocês veem aqui, que não veem muito bem com certeza, que está cá dentro, é um esquema de, de, de quando as pessoas querem andar com os aviões para andar de aeronáutica, quais são os saltos e os movimentos que o avião faz, mas é um grafismo, é um desenho, é um desenho gráfico, digamos. Está dentro nas paredes de dentro da caixa. Se nós apontarmos uma lanterna ou se o sol entrar num certo ponto, por exemplo, neste caso aqui, este aviãozinho fica projetado na cabecinha do menino, do bebê. Isto chama-se Flash Rossio 1.1, isto chama-se Flash Rossio 1.1, quer dizer, Flash Rossio 1.1. E o que tem aqui neste caso é a vista aérea do Rossio. Temos um avião que está a sair da praça, não é? E depois temos recortados vários elementos, como podem ver aqui, o que está aqui é o Teatro Dona Maria. E cá dentro é a imagem aérea do Rossio. E outra vez é um contentor de cheiro. Aqui o sistema é outro, é um fecho e uma dobradiça, e é um anel para dois dedos, como se pode ver na fotografia, e depois aqui embaixo tem vários elementos, é o compasso, o capacete, a bússola, depois aqui tem o sol, ali tem a lua, e depois do outro lado tem umas luvas e umas botas, e uns óculos. Sim. São peças que as pessoas não podiam ir para o sol com elas, não é? Porque senão derretiam. Isso também era importante para mim, porque as pessoas tinham que cuidar do seu trabalho, do trabalho que levavam, do trabalho que portavam. E outra coisa muito importante para mim era que o meu trabalho nessa altura seduzisse tantas pessoas que elas quisessem mesmo ter. Era importante para mim. Esta peça chama-se Eu Amo o Batman. Foi comprada pela Galeria Jocelyn Gobert, porque com estas peças eu fiz uma exposição muito grande na Galeria VUV, Frauenfall, em Viena, e que depois foi para o Canadá, em Montreal, que era a Galeria Jocelyn Gobert. E ela comprou-me esta peça e assim eu consegui ir a Montreal. Esta peça chama-se Back to Lisboa. E lá está o Batman, está uma vista aérea de Lisboa, lá está aqui dos lados, estão abertos isto que eu tenho aqui, que é um bat com os tomates muito grandes. E aqui atrás, isto abre, também é contentor de cheiro. E então, o que é que temos aqui? Temos uma flor aberta, em que as pétalas estão simplesmente cerradas, mas seguras pela parte central. E aqui diz Ave Batman, Lisboa de saúde.
com esta peça foi importante porque eu comecei a fazer condecorações e a ideia de fazer condecorações, eu pensava, mas se dão condecorações quando as pessoas ganham uma prova de desporto, quero fazer condecorações para nós estarmos contentes de estarmos vivos. É assim que eu começo a fazer condecorações. Isto é Manias de Maio. As Manias de Maio também são as Manobras de Maio, mas a exposição em 1994, que foi feita dentro do lado de um espaço que estava na Rua do Século, chamava-se Manias de Maio. Era uma exposição coletiva e a seguir vamos ver o que eu fiz, que foi uma performance que chamava Simulação de Voo. Quinto desfile de moda, Rua do Século, 1994. E isto foi uma performance que eu fiz com os amigos, que a roupa foi toda pensada, por isso eram umas cerolas, era uma camisola interior branca, tinha aqui a imagem de uma caixa escura, da caixa negra do avião, depois com botas militares, um cinto militar, e, eh, e depois aconteciam várias coisas. Uma delas é, eu espalhava um pó azul no palco, depois varria, depois ia buscar o capacete, os óculos e as luvas, punha tudo. Entretanto, havia dois ventiladores de lado que eram virados para aquele placar branco que vocês veem em baixo, que era atrás, que era feito de papel cenário, era uma estrutura. Estou eu a pôr, estão a virar, e agora eu ia a correr, atravessava o papel. Agora passamos aqui para a primeira exposição individual que eu fiz, que se chama Monumental. Chama-se Homesick, Saudades de Casa. E o trabalho que vocês estão a ver aqui é um trabalho feito em fotografia, com fotografia, digamos, e, hum, e pronto, são estas fotografias todas, que são de alguma maneira os retratos de família, sem dúvida, até está lá a minha moto e tudo, da altura, e era vendida com o sofá ou sem sofá. Este sofá eu trouxe de Barcelona. O manto real, eh, que é feito com roupa usada, em que a parte de dentro é feita com partes de roupa que são abertas, planificadas e cozidas umas às outras, e a parte de fora era tecido vermelho, que é feito com elástico para ficar todo assim como vocês podem ver aqui. E com cabelo. Eu ainda tentei que algumas pessoas cortassem o cabelo para me darem, mas não. Então acabei por pôr o meu. E depois vemos aqui a gola, vista de trás. Esta peça chegou a ir à Feira do Arco em Madrid, sim. Chegou a ir esteve na Feira do Arco em Madrid. Fui com a Galeria Monumental com esta peça. Depois também tinha estes dois trabalhos, estas duas medalhas, que foram expostas, que ao serem também contentores de cheiro, foram expostas em cima desta cômoda, em que havia uma espécie de vitrine, mas que era aberta em cima para o cheiro poder sair. Curiosamente, nesta exposição, eu pedi emprestado a um antiquário móveis e eles emprestaram. E pronto, e foi assim que eu fiz também a montagem desta exposição. Depois, o que vocês estão a ver são as duas medalhas que estão expostas e e com este meu amigo, Tiago Neves, que fez de modelo para mim muitas vezes. E o que vocês veem é a insígnia de Narciso e a insígnia do Impudor. Estas peças continuam a ter esta característica de que lateralmente, ao a luz ser projetada, tudo que está aberto nas paredes projeta-se na imagem de dentro, e são também contentores de cheiro. Consegue ver grande? Sim. Ah, e tem vidro também.
Estas peças também foram expostas no Amsic. Lá está o móvel do antiquário. E é o Batman no Alentejo em cima. E embaixo é o Come On Batman Light My Fire. Que é um candelabro, não é? Uma espécie de candelabro. Há uma apropriação de uma taçazinha de prata que eu usei e utilizei. Depois temos este trabalho, que foi feito na Noruega, num encontro internacional, e chama-se Jogo Aberto. E este jogo, é um trabalho que não tem aqui a dimensão, mas tinha as instruções, como é que se jogava. E se vocês virem aqui, isto foi a maneira como foi exposto, por isso as instruções estão em baixo. A ideia é que a pessoa ponha na mão esquerda o objeto e ponha a agulha do lado direito. Em baixo, nesta parte de baixo da peça, isto é assim, em baixo tem símbolos, aqui nesta parte, tem os símbolos da combinação do sexo masculino e feminino, todas as combinações possíveis. E começava pelo número 1 e a pessoa andava com a agulha, tinha que pôr a ponta, ir até ao centro e depois ir para o ponto 2, sem prender. Se prender, perdia. Passava podia ser jogada só com 7 pessoas ou sozinho. Mas a pessoa, se prendesse, tinha que voltar ao início. Não podia fazer de outra maneira. Inventaste. Fui eu que inventei. E as instruções têm este decor, que é para instruções, e explicar ali tudo. No Ending Line, que também está aqui, como vêem, diz 1998-2006, ou seja, esta peça começa em 1998, é feita com uma renda que é cozida uma à outra e com umas ovais, onde está dentro o raio-x de dentes, isto porque o raio-x de dentes é, sem dúvida, a parte da boca é uma das maneiras de identificarmos muitas vezes corpos que estão transfigurados e por aí fora. Depois é feito também com corações, este rato não devia estar aqui, com corações em segunda mão, que nós dizemos de sucata, não é? A sucata era a prata que já estava usada e que ia ser fundida, e então nós tínhamos acesso a isso, e então eu comprei uma série de corações em segunda mão. E esta peça começa com 1,5 m. Cada vez que a peça era convidada a expor, ela crescia. E é assim que ela vai crescendo até aos 5,50 m, acho que é. É, 5,50 m. Sim. Depois que resolvi parar, já não me apetecia mais. Mas lá está. Mas eu acho que é bonita esta ideia de que uma peça também tem vida quando é convidada, não é? Bendita atrás e à frente, 1995, colar escapulário. Eu penso que vocês reconhecem estes objetos, são objetos que as pessoas põem precisamente ao lado da cama, com água benta e depois benzem-se e tal. E então eu fiz esta peça, que é bastante comprida e que tem este tamanho todo, que pela fotografia a seguir vocês conseguem perceber também como funciona, não é? Que é grande. E o que tem no intervalo destes elementos, que são feitos com alumínio, que são molas de alumínio, tem peixes, aliás, na outra vez, Pesca. precisamente estes peixinhos de pesca, e depois tem estas rosazinhas que se compram para pôr na lingerie, não é? Umas rosinhas, brancas e pretas. Mais umas contazinhas, então. Esta peça depois foi vendida numa exposição que se chamou Lisboa Companhia, que foi organizada pelo Renzi Labando e pela Catherine, e que foi uma exposição que andou por vários sítios. Foi a Locarno, depois esteve na Galeria Schmuckforum em Zurique, e depois veio para Lisboa, e esteve no Atelier Colavrate. Quando o Atelier Colavrate era na galeria, ao pé lá em cima. Pedro Oliveira, precisamente. Europa. Europa foi um trabalho que eu fiz, diz 1996 e 98, porquê? Porque em 1996 eu fiz só o colar.
Este colar foi feito com aquelas letras que se compram nas orivesarias, pronto, aquelas letras que se compram para pôr o nome ou a inicial. Então eu comprei estas letras e fiz este colar que diz Europa is a grain of dust in the universe. E mais tarde, então eu fiz esta exposição direta de fotografia e esta bolsinha onde ela passou a ser exposta assim. E é assim agora. Aqui aos amigos da Lota. Os amigos da Lota foram as pessoas que no mercado me deram as peles de cação e de pata roxa. Eu sempre tive um fascínio por ver aquele peixe e a maneira como eles realmente tiravam a pele. E é uma pele realmente extremamente forte, é uma pele de um tubarão que não chega a ser muito grande, que nós comemos, não é? O cação, a pata roxa, que é muito bom. E estes foram os meus queridos amigos que me deram e que um deles até me explicou, me ensinou como é que eu havia de pôr a secar. Depois eu cozi, mas eu tive que limpar tudo, tive que limpar a cabininha toda. Nessa altura a cozinha lá de casa parecia uma carnificina. E então fiz estes corações, que estão aí também, não é? E este trabalho chamava-se primeiro Made for Sale, objetos portáteis, preço não negociável, cada 50 mil escudos. Depois, esta peça é muito. Estes trabalhos são muitos para ser levados na mão, podem ser postos na- no botãozinho, não é? Ou assim, na mão, como este modelo está a mostrar. E eu fiz várias Polaroids das posições possíveis que estas peças poderiam ter e que expressão é que sentido é que se fazia esta ligação da mão com o coração e com estas peças. Estas peças, por outro lado, são realmente, elas também estão cortadas ao meio porque uma das razões é que eles para cortarem a pele, como é uma pele muito grossa, eles têm que fazer uns cortes e depois tiram, por isso aquilo vem sempre em tiras, nunca vem ele todo inteiro. E para secar foi preciso pôr por baixo um volume para que ficassem com volume e depois então furados e cozidos e tem também algodão tingido de vermelho por dentro. E vende-se com uma Polaroid, cada um tem a sua Polaroid. E então este trabalho passou a chamar-se mais tarde só Made for Sale. Ex-Textiles. Este trabalho também esteve exposto lá na Lisboa Companhia e aqui o que vocês estão a ver já é no Ateliê Calovrate. Ahm, a ideia de trabalhar as gravatas veio-me de uma situação, de uma fotografia de casamento que eu vi, os homens todos sentadinhos, 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 todos com a gravatinha igual. Escurinho, 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 tudo ali impecável. E então lembrei-me de que queria trabalhar realmente com as gravatas e utilizei vários elementos e fui. Cada uma tem a sua energia, o seu ambiente, digamos. Aqui pode-se ver os berloquezinhos que se compram, as tais rosinhas, aquela roxa. É melhor fazer assim. Esta aqui até tem uma bolsinha de prata aqui, aquelas compradinhas, depois tem assim uns folhinhos, aqui tem umas figas e não sei o quê. Depois aqui, esta aqui também, eu tenho muitas coisas. Esta já é uma gravata assim mais organizada. A estrela no centro, depois tem uns sapatinhos muito lindos de metal e pronto, e o tulzinho. Esta foi vendida. Esta foi vendida também. Depois esta tem o Jesusinho, daqueles que se vê à noite, não é? Fosforescente. E depois tem umas rosinhas, e depois tem aqui um astronauta e uma menina, uma estrelinha de marfim. E este aqui, que foi-se desmoronando, tem um olho aqui que é cozido de uma maneira que parecem até as sobrancelhas. As sobrancelhas, não, as pestanas. E pronto.
E depois tem várias partes do corpo de um boneco. E aqui só está o corpo e umas florinhas. Mas aqui tem um apitozinho pequenino. E depois, se virem aqui, eu fiz uma etiqueta que diz exclusivo Marília Maria Mira, 100% poliéster. Exclusivo, não sei o quê, já não me lembro do resto. Ali vê-se os sapatinhos, vêem os sapatinhos. Lindos. Adereços do cotidiano do ano 2020, feito em 1998. Foi também um trabalho que foi exposto nessa exposição Lisboa Companhia e depois mais tarde na galeria, na Ateliê Colaborate. Eu, quando pensei no ano 2020, foi porque achei que era bonito aquele número, 2020, não é? E quando fiz este trabalho, realmente até era para uma exposição que se chamava Negro, que a, que a, que a Padre Mark convidou-me a mim também. E é nessa altura que eu estou a fazer isto. Just Mercy. Acho que era esse convite, tinha a ver com a cor negra. E na altura eu comecei a fazer o trabalho e realmente uma coisa que me preocupava muito era precisamente a poluição. E fiz estes protetores para a cabeça, para a visão, para a respiração e fiz, quer dizer, comprei, não é? As luvas e no capacete pus a fotografia da pessoa, porque, claro, as pessoas se já sabem isto, não se podiam conhecer. Então, aqui estamos a ver as caixas e também tinha uma toucazinha para pôr dentro do capacete e depois tinha aqui um sítiozinho de passe para pôr uma fotografia passe, para se poder pôr a fotografia, para as pessoas poderem entender e reconhecerem-se. E depois fiz este artigo para a revista Bíblia, que era uma revista, enfim, de artistas, e que faço um texto que diz 2020 was so long ago. E que fala precisamente do facto de que as pessoas, quando se cruzam, já não se conhecem, e então que isso, enfim, têm que se proteger, sei lá, por um meteorito que caia, enfim, por várias coisas, está tudo escrito em inglês. E depois apareço também, como eu sou jornalista em Lisboa. Almost everything was harmful to the body, and these devices were an obligation, but also a matter of life or death. The appearance of the humans in the street was very similar to one another. Only the colors and sometimes the style of the protections changed. This kind of protections was used 1 century ago by the workers whose professional activity occurred in the health hazardous ambience. Today we almost don't go out in the open air, and if it is difficult to come across of a fellow being. Ok. Agora chamo. Pronto, isto é uma exposição também que fiz individual, que se chamava Coletável, também na Galeria Monumental. Eu fiz várias exposições com a Galeria Monumental. E o que vocês estão a ver aqui são umas cadernetas com os cromos que se vendiam, e os cromos são imagens que têm a ver com trabalhos que foram expostos, mas também trabalhos que tinham a ver com o que eu estava a expor nessa altura. Coletável, que era para ver se eu vendia alguma coisa. Coletável, coletável. E pronto. E então vendia-se com cola ou sem cola. Tinha aquelas cistas. Com cola portuguesa cisne. E temos aqui o Monumento à Família, que estava na montra da exposição e que é feito com um banquinho da casa da minha avó. E pronto, tem um ET, um cão, um macaco e uma boneca. E este trabalho foi o primeiro trabalho que eu considero o meu primeiro trabalho de pintura, que se chama Velho Mundo, e que foi também exposto nesta altura, e que o que acontece aqui começa também uma altura em que eu começo a trabalhar muito com fita cola, e o que aconteceu aqui foi, esta cadeira já existia, e eu simplesmente tapei, fiz-lhe um fundo branco, e depois pus estes elementos completamente bélicos, não é?
tanques, bombas, aviões, e chama-se Velho Mundo. E fiz também este trabalho que se chama Little Billy's Bed. Este trabalho é uma cama, como estão a ver, de criança, e que foi toda, toda, toda coberta com fita cola, da fininha, tesa. Acho que não preciso dizer muita coisa. Little Billy's Bed, se virem, está lá a chupeta, também está lá um bocadinho de bolacha. O resto é tudo bélico. O que vocês estão a ver aqui é um trabalho de fotografia, em grande formato, e de fotografia encenada. E isto que estão a ver aqui é a fotografia que tem o nome Pela Boca Morre o Peixe e que dá o nome à coleção de todos os trabalhos, de todos estes retratos. Este trabalho, a ideia era brincar e ironizar com os estereótipos já feitos em relação às pessoas, né? Esta é a mulher do serviço militar. Todos eles têm um objeto na boca que é usado pelos dentistas para que as pessoas não fechem a boca, não é? Ficam assim e babam-se e tal, mas pronto, além de com a boca aberta, não é? Dos quais é transparente, porque há de outros cores, mas isto é realmente transparente. Neste caso aqui também pedi a uma amiga que fizesse a caracterização das feridas, não é? E consegue reconhecer que é Catherine Sinninger, não é? São amigos que pousaram para mim e atrás havia uma projeção de um slide. Esta é a universitária, a sedutora, o desportista e o doméstico. E o intelectual. Eu às vezes dizia, ri-te um bocadinho. E a primeira fotografia em que estão as mãos todas na boca, como estavam, eles todos estavam lá a fazermos a sessão fotográfica, e para além disso, a Bela é uma pessoa que tem uma boca muito bonita, e na altura eu lembrei-me, disse, vamos fazer uma foto também só com os dedos na boca, não é? Já me disseram que era ótimo para um dentista, para um consultório, estás a ver? Ainda não compraram. Agora passamos para esta peça que é o Where Are You, My Love, que foi feita em dois momentos. Este trabalho, digamos. Where Are You, My Love começa com uma exposição sobre reciclagem que o Filomeno me convidou para participar e dos quais eu fiz este colar que se chama Where Are You, My Love, que é feito com luvas, como vêem, altas e grandes, e com colchetes. Mais tarde eu faço um filme que teve exposto nos Convidados de Verão e faço também toda esta versão desta coleção de trabalhos em preto e branco. Depois exponho isso na loja Figs and Nuts, na Casa dos Dias da Água, e isto é mais ou menos um pormenor do aspecto, como é que ficou exposto o trabalho. E aqui também, João Ferreira Rivera, precisamente. E então, neste pequeno monitorzinho, estava a passar o filme que eu fiz, também na Casa dos Dias da Água. Agora passamos para o Parasita. Este trabalho ocorreu por causa de um convite que eu tive para na ZDB para uma exposição que se chamava Sonoro. O que vocês estão a ver aqui é uma mala, uma mulher. Uma coisa que me impressionava sempre era quando eu via uma mala de mulher assim abandonada no sítio, assim, sozinha. Faz imensa impressão. E então lembrei-me de fazer este trabalho que se chama Parasita. E então este trabalho que acontecia era, tinha dois sensores de luz e tinha duas máquinas dentro que se mexiam, não é? Consoante os sensores, que são umas coisinhas pretas que estão penduradas no fechacleiro e por aí fora, consoante a pessoa se pusesse a mala e se movimentasse, as coisas lá dentro começavam-se a movimentar.
Depois tinha também uma cassete que eu fiz e que gravei com os sons do meu corpo, a fazer tudo, né? Tudo. Os sons do estômago, a tossir, tudo, tudo, tudo. Foi tudo gravado e foi posto num Walkman dentro, com umas colunas dentro da mala. Curiosamente, mais tarde, na altura da ZDB, roubaram o Walkman. Ai, Depois tive que fazer a cassete. Mas o aspecto da sala era mesmo a sala, e depois tu vias lá ao fundo aquela malinha, como quem se esqueceu. Isto é o primeiro trabalho que eu faço a cortar roupa, e que dá depois, mais tarde, a este trabalho que se chama Remates, que também foi feito na Casa dos Dias da Água e que foi ensaiado lá, e que depois é feita uma ação em que eu corto a roupa no corpo das pessoas, não é? E isto foi tudo filmado, e depois há um registro de todo este acontecimento em que não há cortes nenhuns, por isso é desde o início até ao fim, sempre a acontecer. E aqui vemos dois exemplos das peças, e aqui também vemos as 4 peças resultados. Na realidade, como eu fiz vários ensaios, depois lá na loja Figs and Nuts havia também à venda todas as outras peças que eu também tinha cortado antes. Fizemos mesmo ensaios com amigos, também na loja Figs and Nuts, também, na Casa dos Dias d'Água, assim. Wish Me foi uma peça que foi feita em Barcelona, quando eu voltei a Barcelona, no ano de 2001. É uma roca para adultos. Um, é feita com uma peça de um objeto que tem um Santo António, e depois lá dentro tem uma série de decorações. Quando a pessoa chocalha, depois o Santo António começa a ficar mais descascado, começa a descascar. Depois o cabo é veludo e depois é um contentor de cheiro cá em baixo, aqui nesta parte. O cheiro é muito importante porque o cheiro acaba por ser uma presença no trabalho, quase como um ser vivo. Eh, Isto estamos em 2001 também. Isto é o fim do tempo que eu estive lá a trabalhar, e com o dinheiro eu fui apoiada pelo Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura, e com o resto do dinheiro que eu tinha eu fiz esta instalação. Esta instalação tinha 222, não, 2.222 flores, acho que eram 222, não estou a estar que cobriam, com que eu cobri o chão. De um lado eu pus a cabeça das flores e do outro lado pus os pés. Curiosamente, eu pus os pés todos direitinhos. Quando eu acabei de pôr os pés, eles estavam todos direitinhos. No dia quando eu vim, elas estavam todos assim. Ainda bem que eu pus tudo para o mesmo lado. No chão desta instalação havia uma fotografia pequena a preto e branco dos meus pés. As pessoas, quando entravam, eram convidadas a tirarem os sapatos, e que diziam às pessoas que fizessem o que quisessem quando estivessem lá dentro, e a câmara de filmar estava num canto muito, muito discreta para que as pessoas não vissem. Quando nós entrávamos nessa sala, havia um monitor também, para além desse letreiro que dizia para as pessoas poderem tirar os sapatos e fazerem o que quisessem lá dentro, inclusive podiam levar as flores também. Havia um monitor que estava, ao mesmo tempo que estava a filmar, estava-se a ver o que estava a ser filmado. Mais tarde, por acaso, mostrei isso num bar, na Bica, que eles projetavam lá filmes e eu acabei por mostrar lá. Deu-me muito gozo fazer este trabalho, e realmente é muito incrível porque não tem montagem nenhuma, não tem corte nenhum. E há realmente uma altura em que as pessoas estão a comportarem-se de uma maneira muito normal. Depois, quando as pessoas já começaram a perceber que havia ali uma câmara, já começam a fazer gracinhas. Era o que era, foi o que ficou. Smelly, o Smelly é 2004, não, eu acho que é 2003, é anterior. anterior, é.
Pronto, isto é um objeto que é precisamente para as pessoas, quando está a cheirar muito mal lá fora, podem pôr no nariz e se cheiram melhor, podem cheirar melhor. E outra vez um trabalho que tem uma referência ao corpo, não é? E que foi feito a pensar nas medidas standard para que realmente encaixasse em qualquer nariz. E uma das maneiras de usar será esta, como vêem nesta fotografia. É, estava lá na quinta onde eu tinha o ateliê. Sim. Isto também é um anel contentor de cheiro que tem a particularidade de ter estas cargas que vêm aqui, que são as cargas de algodão tingido, e depois tem uma colherzinha, não é? Uma colherzinha e que na ponta tem um bicozinho, que é para nós podermos pôr as cargas lá dentro. As linhas são feitas propositadamente para se poder depois puxar da peça, tirar essas cargas, e tem uma colherzinha aqui, que é para nós podermos pôr a essência dentro do anel. Aqui temos o Sweetness, é uma peça para chupar mel ou geleia, coisas assim mais moles. E que também pode ser levada assim, como estão a ver, do lado esquerdo, não, do lado esquerdo, precisamente, ser levada na mão assim. A peça que tem ao lado e que está acima é precisamente para poder pousar num copo ou num pote de mel e poder estar descansado a encher-se de mel. Ahm, entretanto, houve uma altura que estive a trabalhar na oficina doce, ou seja, uma oficina onde eu colaborei, estive a trabalhar com a Catarina Dias, e o que vocês estão a ver aqui é um convite que nós fizemos para o Natal, com este colar imenso que foi imaginado pela Catarina Dias, e nós fizemos depois este convite, e na própria oficina estava exposto depois na vitrine este colar destas bolas de esferovite pintadas. E isto também foi um trabalho que fizemos as duas, que eram umas pequeninas peças, nós mandámos mesmo fazer uns moldes e umas peças em papel dourado e que se dobravam e que podiam levar fotografias. Então eram feitas em papel dourado, era em alto relevo, e nós acabámos por ficar também com os moldes os cortantes e os moldes desse trabalho. Aqui, o que temos, eu fui convidada por um grupo que era o Lab, são quatro estilistas de moda, das quais a Lara Torres também está. Então, eu fui convidada para cortar as roupas deles. E então, eu convidei pessoas para virem comigo cortar as roupas. Então, cada um de nós ficou com uma roupa diferente do que cada estilista. E foi cortado em plena passagem do desfile. Acho que um deles não ficou muito contente depois de ver a coisa. Não lembro, não. Mas vemos vários amigos, não é? Aliás, era um grupo era o Lab. O Lab era um grupo de estilistas que tentavam realmente, para já trabalhavam em conjunto e tentavam precisamente transpor os limites do que era a moda ou não. E é assim que eles me convidam, não é? Entretanto, eu perguntei às pessoas se queriam trabalhar comigo e intervir comigo, porque eu não podia fazer sozinha tudo, nem queria. Entretanto, cada um de nós ficou com uma peça diferente de cada estilista. De cada... Sim, sim. Aqui são eles que estão a sair e depois aqui já são as pessoas as roupas a serem cortadas. A Gota no Oceano foi uma peça que foi feita para o Border City, uma exposição que foi organizada entre Estónia
e Lisboa. E, e o que vocês estão a ver chama-se A Gota no Oceano, por isso acho que é muito expressa perfeitamente bem o que é a gota no oceano, não é? Uma gota no oceano. E o que vocês veem são imagem impressa sobre organza, são duas placas de organza, e depois tem esta moldura feita em prata, que dentro tem sal. Sala 66, uma exposição que foi feita com a sala do Museu Nacional de Arte Antiga, e onde o que vocês estão a ver são pequenos pendentes ovais em imagem esmaltada que são que saem desta fotografia, não é? São partes da fotografia. Neblina, joias reais, que tem pó de talco e que foi baseada também numa situação que foi quando Portugal fugiu para o Brasil, não é? E quando chegaram lá, as mulheres estavam todas carecas porque, por causa dos ratos e dos piolhos e tudo assim. E aquilo até criou uma moda na altura. As pessoas que foram lá à espera da corte portuguesa e criou uma moda. Isto é mesmo verdade. Então isto era. E então o que acontece aqui é há um pó de talco cá dentro e que as pessoas realmente, quando estão, podem escolher e o pó de talco vem e tapa a cara da pessoa. E depois tens aqui uma imagem esmaltada que foi feita a partir de uma pintura antiga e da careca da cabeça da Inaut, mas um trabalho sobre o aborto, feito na ZDB. Foi assim que eu conheci a ZDB. Este trabalho surge num grupo de amigos que queríamos fazer uma exposição que se chamava Do or Die, e eu a seguir pensei neste trabalho e depois fiz este trabalho. O que vocês viram antes é a porta de entrada e a porta de saída. Era uma série de sistemas, receitas para fazer abortos, todos feitos com materiais naturais, que começavam todos com. Começa por rapar-se a si próprio, não é? E que era para as pessoas a fazerem elas próprias, e que era, torna-se um pouco macabro e até um bocado duro, porque neste caso que estão a ver aqui é a simulação, mas todos acabavam, agora chamo o 112, que venham buscá-la o mais rapidamente possível. Extremidades, fotografia impressa sobre vidro, percebes, é o percebes A, são fotografias de percebes, são tintypes feitas pelo Steve Stower, e foi uma colaboração de trabalho. E são peças que partem de uma fotografia e que saem dessa fotografia e são também joias. Esta. E depois tem aqui uma também, que foi feita posteriormente. Let It Be, as fisgas também, luvas brancas, alfinetes, com diferentes gestos. O fucking, como é que é? Fucking on, que é do lado escolar, e agora não me lembro do nome desta. Com luvas brancas. Emerging up, os dedos extras. Curiosamente, eu fiz isto, não foi na altura do Covid, mas realmente dá jeito. Uma pessoa pode, não é, tocar sem tocar com as mãos. Temos também aqui o apoio para a cabeça, quando tiverem o pescoço cansado. Flexos externos, não é externos, é ternos. São estas peças que estão aqui, que têm dois lados. French Kiss, Over Two Spoons, Ordem de Limpeza, Make Me Whole Body and Soul, 2023.
Quem está ali é a minha mãe. Aquela fotografiazinha. Minha mãe é pequenina. Time is now. Isto não é uma joia, é um objeto grande que tem chumbo no fundo e tem vários elementos e esta pequena bonequinha de porcelana. You and Me, com cabelo meu e da minha filha, 2 euros. A peça de 2001, feita com fotografia de maltada. Esta peça foi feita para uma exposição que se chamava Micromegas e, e pronto, tem realmente, é um autorretrato e é feito em ouro. Este trabalho chama-se Redundâncias, Joia na Joia, a Joia na Joia. É feito com lixa e os desenhos são desenhos clássicos, de joias, e feitos com uma ponta de prata. Um anel no anel, o brinco no brinco, abraço infinito. Joias carimbo, que também podem ver aqui. Estes trabalhos estão aqui porque foi com estes trabalhos que eu ganhei, pedi um apoio à TESA e este trabalho foi vendido e a TESA deu-me muita fita cola para eu trabalhar. Este trabalho é muito anterior a isto tudo e, acima de tudo, o que é importante dizer é que é um trabalho feito também com cera e que trabalha com a presença da ausência, assim como este. A Helena, chama-se a Helena, é uma homenagem a Helena Almeida. Narizes, narizes, bloody nose, greenest nose, nose. Ok, muita cuidado. E com esta acabamos. Matraca. Então vamos com matraca, que foi feito para a Bienal e que homenageia a Maria Lamas.